Então, galerinha, hoje a gente vai estar falando sobre magnetismo. Um assunto que é muito interessante porque muitos de vocês têm muita curiosidade, né? E vocês vão ver que esse assunto é bem interessante porque ele está muito relacionado com o nosso cotidiano e a gente vai conseguir relacionar a física com a geografia hoje. É, geografia. Como assim, professor? Você vai entender por que geografia, tá? Então vamos lá. O que é magnetismo? Antes da gente iniciar, só falando novamente, a aula está sendo gravada, tá bom? E eu vou disponibilizar depois esses slides lá no Clipe Escola. Então não fique preocupado em sair copiando. Eu vou deixar depois os slides lá no Clipe Escola. Só presta atenção e acompanha com a gente aí, tá? Fiquem tranquilos. O que é magnetismo? Vamos lá. O magnetismo é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, tá? Então, para você ter um magnetismo, você precisa de um campo magnético. Esse campo magnético, desculpa, ele vai criar uma interação entre eles, ok? São as regiões do espaço que se encontram sob a influência de correntes elétricas. Professor, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica nós vamos estar estudando agora para P2, tá? Vocês vão ver corrente elétrica agora para o conteúdo da P2. Então fiquem tranquilos que a gente vai ver isso daí ainda, tá bom? Mas falando de modo rápido, por exemplo, por que a TV, por que o seu celular carrega, por que você consegue usar uma geladeira, por que a geladeira funciona? Porque neles está tendo o quê? Uma corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica vem do poste em frente à sua residência, mas essa corrente elétrica que chega no seu poste vem de uma distribuidora de energia. E essa distribuidora de energia vem de um outro lugar que distribui a energia para a nossa região. Aqui no Mato Grosso do Sul, a energia que chega para nós, ela vem da usina de Itaipu, tá? Então vocês já devem ter ouvido falar da usina de Itaipu, que é uma usina, o quê? Hidrelétrica, onde você tem o movimento das águas que gera corrente elétrica. Nós estudamos essa parte de energia já, tá? A usina hidrelétrica é o movimento das águas que conseguem produzir corrente elétrica, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, como eu não estou vendo o chat, manda pergunta pelo microfone aí, tá? Eu não consigo ver o chat. Então você vai ter que ativar o microfone para tirar alguma dúvida aí. Podem se originar dos momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. Vamos lá. Professor, o que é um momento magnético? Lembra quando a gente viu isso aqui, ó? Vou desenhar para você, ó. Só para você fazer uma lembrança. Lembra do HCl, ó? Ó, HCl. Tudo bem? Lembra que o cloro é um elemento muito eletronegativo. Se o cloro é muito eletronegativo, ele vai ter uma carga o quê? Negativa. Por coincidência, por ele ser negativo, o hidrogênio vai ser o quê? Positivo. Eu tenho cargas opostas, né? Eu tenho um momento magnético aqui. Ué, por que é um momento magnético? Porque eu estou tendo uma atração, eu estou tendo uma interação entre cargas opostas, ok? Então fica claro isso daí para você nunca mais esquecer, tá bom? Quando eu falar momento magnético, são cargas opostas das moléculas, ok? Vamos lá. Ou partículas elementares. Professor, eu não estou lembrado o que é essas partículas elementares. Lembra das partículas elementares? Prótons, elétrons e nêutrons, tá? Nunca mais se esqueça isso. Quando eu falar para você o que é uma partícula elementar, lembra-se, próton, nêutron e o elétron, ok? O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos, que a gente acabou de falar. Quando você tem um movimento de cargas elétricas, você vai estar gerando o quê? Um campo magnético, tá bom? As partículas elementares como prótons, nêutrons e elétrons
também possui um campo magnético. Lembra do exemplo que eu acabei de dar aqui para você, ó, do hidrogênio com o cloro? O hidrogênio possui uma carga positiva. Se é uma carga positiva, a gente aprendeu que carga positiva se chama o quê? Próton, né? E a gente vai ter uma carga negativa aqui, ó, que é o elétron. Mas lembra, se o hidrogênio está com uma carga positiva, quer dizer que ele perde elétron e o cloro ganha elétron. Por isso que ele fica com uma carga negativa, tudo bem? Se eu tenho uma movimentação de cargas elementares, positivo e negativo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um campo magnético, tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida até o momento, turma? Ou posso seguir? Alguma dúvida? Nenhuma. Então vamos lá. Exemplos de magnetismo. Navegação por meio da bússola. Ah, professor, eu não sabia. Interessante. A bússola, a gente vai falar sobre ela já já. E você vai entender por que a bússola tem um campo magnético dela. Tá bom? A atração de pequenos pedaços de metal por ímãs. Aqui que é interessante. Porque muita gente fica se perguntando, professor, por que quando eu pego um ímã e se aproximo de um metal, eles se atraem? A gente vai explicar por que isso acontece, tá bom? A atração e repulsão entre ímãs. Você já parou para pensar porque quando você pega dois ímãs e se aproxima um do outro, você não consegue juntar eles? Se você tiver ímã em casa, dois ímãs, pega dois ímãs, tenta se aproximar um do outro. Você não vai conseguir juntar eles. Mas, professor, por que acontece isso? Você vai entender por que acontece isso, tá? O campo magnético terrestre. Como assim, professor? A Terra tem um campo magnético? Tem! A Terra tem um campo magnético. Deixa eu te fazer uma pergunta. A professora Heloísa já deve ter explicado para vocês. A Terra é dividida em quais hemisférios? A Terra é dividida em quais hemisférios? Vamos lá. A Terra é dividida em dois hemisférios. Quais são eles? Só dois. Como que se chama? Vamos, gente. Como que se chama os dois hemisférios da Terra? Norte e sul. Norte e sul. Muito bem. Esses hemisférios é que gera o campo magnético terrestre, tá? E a gente vai ver o que acontece neles. O fenômeno do magnetismo, ele pode ser explicado através das forças de polo, tá? Professor, o que é uma força de polo? Isso você aprende no primeiro ano, tá? Você aprende no primeiro ano. Mas eu vou explicar de forma rápida, só para você imaginar. Lembra da água? Ó, a água, ela é mais ou menos assim, ó. De forma rápida, só para você entender o que você vai ver lá no ano que vem. O que acontece? Essa aqui é a molécula da água, tudo bem? A água, você vai encontrar o seguinte nela, ó. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo dos dois, né? Entre oxigênio e hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então ele vai ter uma carga o que aqui em cima, ó? Ele tem uma carga negativa. Enquanto o hidrogênio vai ter uma carga positiva e esse outro hidrogênio uma carga positiva. Agora entenda uma coisa. Presta bastante atenção para você não se perder. Se o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons desse cara, né? Ó, tudo bem? Entre esses dois aqui, ó, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons dele para lá, tudo bem? Concorda comigo que você está subindo os elétrons, não é? Está indo numa direção para cima, né? Tem alguma força no sentido contrário para baixo? Não. Tá tudo indo para onde? Tá tudo indo para cima, ok? Isso aqui a gente chama de momento de polo, tá? Por isso que fala assim, ó, forças de polo. É o que mais ou menos a gente aplica para explicar o que acontece no magnetismo, tudo bem?
Mas lembrando, isso aqui você vai aprender ano que vem, no primeiro ano, você vai conseguir entender melhor. É só para você entender. O que é o momento dipolo, professor? É quando cargas diferentes vão seguir um sentido, tá? Cargas diferentes vão seguir um sentido dependendo do que você vai ter, tá bom? Fica tranquilo quanto a isso. Vamos lá, vou apagar aqui para a gente seguir. Lá, deixa eu apagar aqui. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, materiais possuem dois diferentes, olha que interessante, materiais possuem dois diferentes polos. Quando entram em contato com outros polos iguais, se repelem e os polos opostos se atraem. Vocês já devem ter ouvido falar muito daquilo assim, os opostos se atraem, né? Vamos supor, vou te dar uma analogia, tá? Uma analogia. Um casal de namorados. Um casal de namorados. Vamos supor que o menino seja muito estudioso. Ele é muito estudioso. E a menina não quer saber de estudo, não quer saber de estudar. São opostos um do outro, né? Sim ou não? E geralmente casais assim se dão bem. Por quê? Porque eles são opostos um do outro, então eles vão ter uma interação bacana. Entendeu? Então a gente pode lembrar sempre assim, ó. Polos opostos sempre o quê? Se atraem. Polos iguais se repelem. Tudo bem? Este fenômeno recebe a denominação de dipolo magnético. De novo, polos iguais se repelem e os polos opostos se atraem, tá bom? Isso é chamado de dipolo magnético. Isso é o que acontece no ímã? Isso. Por que o ímã atrai o metal? Por que o ímã atrai o metal? Vamos supor, tá? Eu vou te dar um exemplo, mas você vai ver daqui a pouco. Vamos supor que eu tenho aqui uma pedra, não pedra, né? Vamos imaginar um bloco de metal. Um bloco de metal, e aqui eu tenho o meu ímã. Né? Sim ou não? O ímã se atrai pelo metal? Sim, se atrai. Para ele se atrair pelo metal, quer dizer então que um pode ser positivo e o outro vai ter que ser o quê? Negativo, ok? Se são de cargas opostas, o que vai acontecer entre eles? Vai haver uma... o quê? Atração, tudo bem? Pode ser que o bloco de metal seja positivo e o ímã seja negativo, tudo bem? Mas você vai entender que quando a gente fala de ímã, a gente não usa cargas, tá? Estou te dando um exemplo aqui só para você ver. Quando a gente fala de ímã, a gente vai falar polo sul e polo norte, tá? Você já vai entender por que isso. Então, eu vou apagar aqui para a gente seguir aqui. Vamos lá. Polos magnéticos. Agora chegamos neles. São os equivalentes magnéticos de cargas elétricas. Lembra que eu acabei de falar para você? Positivo e negativo. Positivo atrai o negativo. Só que quando a gente vai falar de polos, tá? A partir de agora, a gente não vai falar assim, polo positivo, polo negativo. A gente vai usar outra palavrinha. Polo norte e polo sul, tá? A partir de agora, quando a gente falar de magnetismo, vamos trabalhar duas palavras. Polo norte e polo sul, tá bom? Conhecidos também como monopolos magnéticos. Por que monopolos, professor? Porque mono vem de um polo, tá? Ocorre sempre, ó, olha que interessante, ocorre sempre aos pares N, quer dizer norte, e S, quer dizer sul, na superfície da amostra. Você já vai ver como que eles se representam esses polos norte e sul aí. Olha agora o ímã. É um corpo magnético, ferro magnetizado, rochas magnéticas, ou seja, que apresenta dois polos. Lembra que a gente falou, ó? O que a gente tem? Polo norte e polo sul. O ímã, ele apresenta esses dois polos ao mesmo tempo. Um ímã apresenta os dois polos ao mesmo tempo.
Então, o ímã, professor, que eu tenho em casa, ele apresenta polo norte e polo sul? Sim, tá? Ele apresenta os dois polos ao mesmo tempo. Um dos polos é positivo e o outro é negativo. Lembra que a gente falou que quando a gente fala de polo, ele pode ser positivo ou negativo. Ou a gente pode chamar ele do quê? Norte e sul. Tudo bem? Eles possuem a propriedade de atrair outros corpos ferromagnético. Por que ferromagnético, professor? Porque quando a gente usa um ímã, ele vai atrair alguma coisa que seja de metal. Qual é o metal mais utilizado hoje nas coisas que eu tenho no meu dia a dia, professor? O mais utilizado é o ferro, tá? Ferro, alumínio. E esses metais também vão ter um campo magnético interagindo com o ímã, tá bom? São encontrados na natureza em alguns minerais como propriedades magnéticas. Por exemplo, a magnetita, ímã natural que atrai o ferro. Existe, pessoal, uma rocha, aqui em Corumbá não tem. Eu não lembro agora qual região do Brasil. Depois eu vou pesquisar e falo para vocês. Tem uma região no Brasil que o solo é rico nessa rocha mineral aqui, ó, magnetita. Por quê? Quando você tem um solo rico em magnetita, o campo magnético ali é muito alto. Então você vê muito a atração por ferro. Então, por exemplo, se você vai num solo onde tem muita magnetita e você vai medir aquele solo quanto ao seu campo magnético, o valor vai ser muito alto. Por quê? Porque a magnetita ela tem um poder de atração sobre o ferro. Tudo bem? Há o processo de fabricação de ímãs artificiais, chamado de imantação, o qual o corpo neutro é conferida uma propriedade de atração magnética. O que eu quero que vocês entendam? Tem como a gente ter um ímã de forma natural, que é a magnetita, e tem como eu produzir um ímã em uma indústria. Quando eu produzo um ímã, esse processo se chama imantação. Agora, professor, como que eu faço o processo de produzir o ímã? Você precisa de um corpo neutro. Isso de corpo neutro você vai entender amanhã quando a gente falar de eletrização, tá? Você vai entender como que dá esse processo de imantação. Você precisa de um corpo neutro e você vai induzir esse corpo neutro a assumir uma carga. Qual carga, professor? Pode ser carga positiva ou pode ser carga negativa. Tudo bem? A gente vai ver amanhã como que ocorre esse processo de imantação, que é o processo de eletrização. Tudo bem? Depois que você fez o processo do corpo neutro assumir um polo, ele passa a ter o que agora? Uma atração magnética. Tá bom? Olha agora aqui. Chegamos nos ímãs. Lembra que eu falei para vocês? Um ímã, ele possui polo norte e polo sul. Tudo bem? Um ímã possui polo norte e polo sul. Um ímã possui polo norte e polo sul. Um ímã possui polo norte e polo sul. O que eu quero que você entenda, turma? E presta bastante atenção nisso, porque o que a gente vai fazer agora vai ser muito importante para que você não esqueça mais o que a gente vai fazer, tá? Presta bastante atenção. Se você pegar, olha esse ímã aqui, ó. Imagine que você tem um ímã enorme. De novo, o ímã possui um polo norte e um polo sul. Se você quebra esse ímã bem no meio, olha aqui que eu formei. Você vai formar dois outros ímãs, né? Você formou dois outros ímãs. Mas você está percebendo uma coisa? Que quando você quebrou esse ímã no meio e você formou esse ímã aqui, continuou o polo norte e o polo sul, e quando você quebrou esse ímã, formou outro ímã aqui, mas continuou o polo norte e o polo sul, aí você vem e quebra de novo aqui, ó. Quebra de novo esse ímã. Você formou dois ímãs, polo norte e polo sul, polo norte e polo sul. Aí você quebra esse ímã aqui, formou outro, polo norte e polo sul, polo norte e polo sul. Professor, não entendi. O que essa imagem quer dizer pra gente? Ela quer dizer o seguinte, turma. Não importa quantas vezes você vai quebrar o ímã.
Você pode quebrar 1, 2, 3, 4, 10, 100, reduzir ele a pequenos pedaços. Mas sempre um ímã vai ter o quê? O polo norte e o polo sul. O polo norte e o polo sul. Não importa quantas vezes você quebre o ímã, ele sempre vai apresentar o quê? O polo norte e o polo sul. Tá bom? Então a gente fala assim, ó, um ímã nunca é destruído. Ao ser quebrado, ele forma outros ímãs com a mesma orientação em norte e sul. De novo, não importa quantas vezes você quebre um ímã, sempre ele vai apresentar a mesma orientação, polo norte e polo sul. Tá bom? Ficou claro? Ficou alguma dúvida até o momento? Alguma dúvida até o momento? Nenhuma. Então tá bom. Atração e repulsão dos ímãs, tá? Como que ocorre a atração e repulsão dos ímãs, professor? Olha agora, presta bastante atenção. Eu preciso que você olhe para essa imagem aqui, ó. Deixa eu até mudar minha corzinha de tinta aqui para que você veja, ó. Da onde que está saindo a flecha? Está saindo do polo norte, não é? Ó, não está saindo do polo norte aqui, ó. Olha a setinha, eu sei que é meio pequeno para ver, mas está saindo do polo norte, professor. Ele está saindo do polo norte indo de que direção, pessoal? Em direção de quem? Do polo o quê? Do polo sul. Tá? Então nunca se esqueça disso. É sempre do polo norte para o polo sul. É sempre do polo norte para o polo sul, tá? Nunca mais se esqueçam disso. Quando eu perguntar para vocês sobre magnetismo, qual é o sentido? Qual é o sentido do magnetismo? Do polo norte para o polo sul, tá? Isso aqui é muito importante que a gente fique claro, porque é o essencial para que a gente possa ver daqui para frente, tá? Então a orientação é sempre do norte para o sul. Olha agora aqui. Eu tenho um ímã, imagine que esse aqui é um ímã. Um ímã com polo sul e polo norte. Um ímã com polo sul e polo norte. Esses dois aqui são polos opostos. O que eu vou ter entre esses ímãs? Repulsão ou atração? Gente, responda para mim aí. O que vai estar criando um com o outro? Atração ou repulsão? Atração. Atração, porque são polos opostos. E tá vendo o sentido aqui, ó? Tá saindo do polo norte e indo pro polo sul, ó. Sempre o sentido norte e sul. Então aqui eu tenho o quê? Uma atração. Por quê? Porque eu tenho polos opostos aqui, ó. E aqui? O que eu vou ter aqui embaixo, pessoal? Atração ou repulsão? Repulsão. Repulsão. Professor, por que um ímã não se aproxima do outro, professor? Por que eu não consigo juntar dois ímãs? Porque eles sempre vão estar o quê? Na mesma o quê? Orientação. Tudo bem? Um ímã tem um polo norte e o outro ímã vai ter o polo norte. Quando você aproxima eles um do outro, vai acontecer o quê? A repulsão. Por quê? Porque eu tenho polos iguais aqui. Tá bom? Então lembre-se, professor, estou em casa, vou tentar, peguei lá dois ímãs. Eles não se juntam, professor. Por que os ímãs não estão se juntando, professor? Por mais que eu aperte, force, por que eles não vão? Porque eles possuem polos o quê? Iguais. Então eles não vão se atrair. Diferente se eu pego um ímã e aproximo de algum objeto que tenha polos opostos. Por exemplo, um bloco de metal vai ter um polo norte e um polo sul, então eu consigo aproximar eles porque são o quê? Polos opostos. Ok? Magnetismo terrestre. Agora vocês vão ter que me falar sobre geografia, hein? E olha que eu vou passar depois para a professora Heloíse. Vamos lá. Aqui eu tenho a Terra, certo? Aqui em cima é chamado de polo o quê? Norte. Polo norte. E aqui embaixo? Polo sul. Polo sul. Muito bem. Polo norte e polo sul.
Em 1800, tá? Um William Gilbert, um cientista na época, ele falou o seguinte, que o globo terrestre é um grande ímã. Esse livro ficou chamado de De Magnete. Mas, professor, por que ele falou que o globo terrestre, o planeta Terra, é um grande ímã? Você vai entender agora. Por que a Terra é um grande ímã? Olha essa imagem aqui, ó. Se você perceber, você tem um polo norte geográfico. Por que geográfico? Porque a geografia nos ensina para cima é o polo norte, para baixo é o polo sul geográfico. Tudo bem? Você aprendeu isso. Mas você já parou para pensar como que funciona um ímã, uma bússola? Você já parou para pensar como que funciona uma bússola? Lembra que eu falei para vocês agorinha? Vamos lembrar? Vamos lembrar. Como que funciona a atração entre os campos magnéticos? É o norte indo para onde, pessoal? Indo ao sentido da onde? Norte indo para a direção do sul. Imagine que eu tenho uma bússola aqui, ó. Vou desenhar uma bússola para você aqui, ó. Tá, ó. Tudo bem? Vamos imaginar agora que aqui seja o norte da bússola e aqui seja o sul da bússola. Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o norte se atrai pelo sul, se o norte se atrai pelo sul, me responda você agora. Pare para pensar. O norte da bússola vai se atrair pelo norte geográfico ou pelo sul geográfico da Terra? Quem vai saber me responder essa? Lembra de novo. O polo norte se atrai, vai em direção ao polo sul. O norte da bússola vai se orientar em direção ao norte geográfico, ao sul geográfico. Quem vai saber me responder essa? Ao sul. Ao sul geográfico. Olha lá, olha a nossa bússola aqui, ó. Olha a nossa bússola aqui, ó. O norte se orientando para o sul, o quê? Geográfico. Olha o sul da bússola aqui, ó. Olha o sul da bússola, está se orientando para onde? Para o norte geográfico. Tudo bem? Olha que interessante isso. Então, uma bússola, professor, o norte da bússola vai se orientar para o sul geográfico do planeta Terra? Sim. Lembra que a gente falou agora anteriormente? A Terra é um grande, o quê? É um grande ímã. Se a Terra é um grande ímã, a bússola é um campo magnético, ela tem um campo magnético. Então, o norte da bússola se orienta para o sul geográfico. E o sul magnético da bússola se orienta para o norte geográfico da Terra. Tá? Então, de fato, podemos associar que a Terra é um grande ímã, com um polo sul magnético, aproximadamente, no polo norte geográfico. E o polo norte magnético, aproximadamente, no polo sul geográfico. Tá? Olha lá, ó, de novo a bússola, ó. Olha a nossa bússola aqui, ó. A bússola, campo magnético norte, indo para o polo sul geográfico. A bússola, polo sul magnético, indo em direção ao polo norte geográfico. Tá bom? Tranquilo? Ficou claro? Ficou alguma dúvida sobre isso? Ficou claro, turma? Ficou alguma dúvida? Nenhuma? Então tá bom. Então, ó, eu coloquei aqui resumido. O polo norte da bússola, polo magnético, vai apontar no sentido sul geográfico da Terra. E o polo sul da bússola, polo magnético, vai apontar no sentido norte geográfico da Terra. Tá? Então aqui está um resuminho do que a gente viu aqui anteriormente, ó. Tá bom? Então depois que esse slide for postado no Clipe Escola, você pode passar para o seu caderno aí
para você poder estudar, tá bom? Vamos praticar? Vamos ver uns exercícios bacanas aqui, ó. A figura mostra o nascer do Sol, dos pontos A, B, C e D. Qual deles indica o sul geográfico? E agora? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Observe a imagem. O Sol está nascendo aqui. O que você aprendeu na geografia? O Sol nasce no norte, sul, leste ou oeste da Terra? Ah, que pergunta de geografia, hein? É o B, o ponto sul? E aí? Se não responder a pergunta que eu fiz, eu perguntei aonde o Sol nasce, em qual sentido? Norte, sul, leste ou oeste? Quem vai saber me responder isso? Leste. Leste, ó. Se nasce a leste, então o C, que está bem aqui, é o leste. O A vai ser o que, pessoal? Se C é o leste, Oeste. oeste. E o B vai ser norte ou sul? Norte. 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 Então a nossa O D é o resposta é o sul. quê? É o D. Porque aqui vai ser o quê? O sul. Sul. Sul o quê? Sul geográfico. Olha que interessante, um assunto de física envolvendo o quê? Geografia. Pode esperar. Para P1, eu vou trazer questões envolvendo geografia e física. A professora Heloísa me ajuda sempre, quando eu chego nessa parte, ela me ajuda a montar questões, tá? Então vai ter questão de física envolvendo geografia aí, tá ok? Questão número 2. Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta a respeito dos fenômenos eletromagnéticos. Ó, eu quero saber a alternativa correta. Letra A. É possível isolar os polos de um ímã? Sim ou não? Não, né? Você não consegue isolar o polo de um ímã. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais você vai quebrando o ímã, mais polo norte e polo sul você está formando. Então ele não é quebrado. Letra B. Imantar um corpo é fornecer elétrons a um de seus polos e prótons ao outro? E aí? O que vocês acham? Lembra que eu falei para vocês que a imantação é o quê? É você eletrizar o corpo. Eletrizar. Então você vai estar fornecendo prótons para o corpo? Não. Você está fornecendo o quê? Elétron. Elétrons. C. Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico e um campo magnético. O que vocês acham? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu pegar uma carga elétrica negativa aqui, só uma carga elétrica negativa, eu tenho algum campo magnético aqui envolvido nela? Não. Não. Vai ter campo magnético se você colocar o quê? Uma carga o quê aqui agora? Positivo. Positiva. Mas olha o que ele falou, em qualquer carga elétrica? Não. Eu tenho que ter cargas opostas para haver um campo magnético, tá? Então a C também não é. Letra D. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. E aí? Sim. Sim, muito bem. Por que sim, professor? Lembra do polo norte e polo sul? O polo norte pode ser positivo e o polo sul pode ser negativo. São cargas opostas em movimento, vão gerar o quê? Um campo magnético. Letra E. As propriedades magnéticas de um ímã de aço aumentam com a temperatura? Nada a ver isso, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra D, tá ok? Galerinha,
Então hoje a gente falou aqui sobre magnetismo. Então vamos falar novamente as partes mais importantes. Um ímã. Um ímã nunca pode ser o quê? Desfeito os seus polos. Não importa quantas vezes você quebra o ímã, ele sempre vai manter o quê? A mesma orientação em norte e sul, tá ok? Os polos magnéticos, quais são os polos? Eu tenho polo norte e polo sul. Lembrando que um ímã, sempre o que? A orientação é do polo norte para o polo sul. Nós temos a orientação aqui, tá? Lembra que polos opostos, eu tenho uma atração. Polos iguais, eu tenho uma repulsão. Lembre também que a Terra é um grande ímã. Por quê? Porque eu tenho um polo norte e um polo sul. Polo norte geográfico e polo sul geográfico. Quando você vê um ímã, uma bússola, desculpa, a bússola vai funcionar como? O polo norte da bússola, o polo norte magnético, vai em direção ao polo sul geográfico. E o polo sul da bússola, o polo sul magnético, vai em direção ao polo norte magnético. Tá ok? Então aqui está um resuminho para vocês depois passarem para o caderno de cada um aí. Ok? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Alguém queira perguntar algo? Alguém quer perguntar algo?